Olha só, Pedrosa, os jogadores do Vasco terão 10 dias de folga. Então isso faz parte do planejamento do clube durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Rodou. A janela durante a Copa do Mundo de Clubes será agitada no Vasco. O planejamento do Cruz Maltino é de realizar mudanças no elenco após a partida contra o São Paulo no próximo dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino dará uma folga de 10 dias aos atletas durante a competição, enquanto trabalha em mudanças no grupo. A ideia é de que novos jogadores se reapresentem junto ao restante do grupo a partir do dia 21 de junho. E até lá, saídas também devem ser confirmadas. As movimentações no mercado passam também pela chegada de um novo diretor de futebol. O Vasco espera definir o nome nos próximos dias e vai ouvir o técnico Fernando Diniz para realizar ajustes no elenco. O time de São Januário está na 15ª posição do Brasileiro com 10 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza, que é o primeiro time da zona de rebaixamento do campeonato. Pedrosa e o Ryan? Tô com medo de não dar tempo, já vou direto. Vamos lá. O Ryan, ele foi convocado para a seleção sub-20, é um jogador essencial, titular, inclusive, da seleção sub-20. O Vasco gostaria muito que ele tivesse permanecido aqui para ele fazer um período de treinamentos com o Vasco da Gama até a partida contra o São Paulo. Mas, lembrando, é muito importante a gente ressaltar que data FIFA é obrigatório. Não tem como o clube, não vou liberar. Não tem essa. Ou você entra num acordo com a federação ou você libera o jogador. E nesse caso, para o Vasco da Gama, perder o Ryan é ruim porque ele é uma peça crucial do Fernando Diniz. Mas ele vai ter 3 amistosos lá, um hoje contra a Islândia, o outro contra a Coreia do Sul e contra a Arábia Saudita. E o Vasco montou uma logística especial, com voo fretado e tudo mais, para ter o Ryan aqui no dia 11, treinando no dia 11 e tendo a oportunidade de jogar contra o São Paulo no Morumbi no dia 12. Então, apesar do Ryan não estar treinando com o Vasco nesses dias, ele vai poder atuar contra o São Paulo no Morumbi na próxima partida. E bom, Pedrosa, ter essa logística para ele, né? Sim. Ele é a peça hoje, ele é o grande personagem do jogo do Fernando Diniz, assim, a gente... Tem outras peças importantes, que é muito coletivo o jogo dele, mas ele é o cara que mais aproveitou, vamos dizer, essa era Diniz. É o que mais cresceu. É o que mais cresceu, essa é a palavra. Sem dúvida. Mais cresceu. É o que mais cresceu e, para mim, é um jogador que, a cada momento, a cada jogo que passa, ele vai se tornando um atleta com mais confiança. Porque futebol, eu sempre falei isso aqui, talento o Ryan sempre teve. O que faltava, às vezes, era uma chacoalhada mesmo. Sim. De, cara, acorda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evoluir sem a bola. E ele tem evoluído a cada momento. E sobre a folga, eu até assisti uma entrevista do Luiz Henrique falando sobre isso. As pessoas, às vezes, confundem. O cara vai folgar depois de uma derrota. Luiz Henrique do PSG? Luiz Henrique do PSG, o técnico. Treinador. O cara vai folgar 2 dias, 3 dias. Gente, a folga é essencial para que aquele atleta se recupere mentalmente. Sair daquele ambiente que muitas vezes está carregado, que muitas vezes é de pressão, para aquele cara ficar com a família, dar uma viajada, espairecer, isso também faz parte do trabalho, também faz parte da saúde mental do atleta. Então, tem muita gente que reclama de folga. Folga é importante, tão importante quanto o treino. Muito. Você tem que pensar aí do outro lado da tela o seguinte, o futebol é a sua grande paixão, né? O seu hobby. Mas para esses caras aqui é o trabalho deles. Perfeito. Imagina aí o teu chefe, a tua chefe, não te dá nem um dia de folga, nenhumzinho, nunca. Você passar domingo a domingo trabalhando, que é quase o que esses caras têm feito com esse calendário. Tem uma folguinha ou outra depois de jogo e tal, mas é complicado. Aí você ter uma folga um pouco mais extensa, o que a gente pode chamar aí pro Vasco de intertemporada, né, Vene, que é o que vai acontecer, é interessante demais, muito para você recarregar as energias e a mente também, né? Vamos lá falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Fala, Breno. Eu falei ontem, e aí vale até a gente trazer de novo e com mais detalhes a questão do Vasco tentar enxugar a folha salarial com, além as saídas do Payet e a provável saída do Coutinho, também com outros nomes. Se a gente pegar uma lista, por exemplo, dos jogadores que estão para sair do Vasco, o Payet, que não joga mais, né? O Payet, inclusive, o Vasco está acertando a rescisão com ele. O Coutinho, que se não acertar a permanência, seja com rescisão no Aston Villa, ou seja, com empréstimo, o último jogo dele vai ser na quinta que vem contra o São Paulo. E tem o Léo Jardim, né, que tem contrato até dezembro, que já virou novela, se a permanência dele ou não. Outros 5 jogadores estão nessa lista, com o contrato até dezembro. O Jair, que interessa ao Fernando Diniz,
Inclusive, ele até seria negociado nesse meio do ano, mas o Diniz quer contar com o Jair. E dessa turma é o que recebe o salário mais alto, R$900 mil. Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, que veio do Galo também, que acaba não tendo sequência, demorou para fazer pré-temporada, demorou com a questão física e não vem sendo utilizado. O Pumita Rodrigues, que voltou a ser utilizado e voltou ao ciclo uruguaio, da seleção uruguaia. Ele até... os empresários dele até deixaram vazar a informação de que ele poderia sair do Vasco para buscar outros planos para a carreira, né? Além do Paulinho, que não se firmou depois de que voltou da lesão, também pouco vem sendo utilizado. E o Alex Teixeira, né? Que veio no bonde dos parceiros do Coutinho e que também não se firmou. Às vezes até entra nos jogos, mas pouco toca na bola. E tem contrato até o fim do ano também. Dessa turma, se o Vasco fosse negociar a rescisão, né, com alguém, seria principalmente o Alex Teixeira, que não vem nos planos, né? E outros nomes, como até o Paulinho, cara. O Paulinho, o Vasco poderia buscar a negociação dele, mas buscar interessados nessa altura do campeonato é difícil. Maurício Lemos também, nomes que acabam não interessando porque não vem rendendo, né? Cada um pela sua posição. Então, Payet, que não joga mais, Coutinho, que se não acertar, joga o último jogo semana que vem, e o Léo Jardim, que tem contrato até o final do ano. Além dele, Jair, Maurício Lemos, Pumita, Paulinho e Alex Teixeira. Qual é o objetivo do Vasco? Enxugar a folha. O negócio é esse, primeiramente enxugar a folha, buscar novos nomes, mas que acabe não onerando tanto a folha salarial. Vamos aguardar. São movimentos do Vasco nesse meio do ano, enquanto ainda busca um novo executivo de futebol. Zé V. Tá certo, obrigado, Breno Monsef. Cara, assim, o Vasco, na verdade a gente pode dizer que o Vasco está pensando em se movimentar, porque na prática nada, né, Gabriel? É difícil, né, cara? Assim, eu cobro muito quando chega essa fase, e desde que o Pedrinho assumiu, as janelas não têm sido tão assertivas. Mas ao mesmo tempo, Azevedo, sem dinheiro é complicado, hein? Assim, não é passando pano, tem que se virar. Também ninguém obrigou, a gente sempre fala aqui, ninguém obrigou o Pedrinho a assumir esse abacaxi. Ele mesmo, né, levantou a mão e falou, não, vou brigar na justiça pra assumir, pra tentar resolver uma situação. Ele, eu acho que num primeiro momento até fez um bem ao Vasco, porque a 777 depois se mostrou uma empresa numa situação bem complicada. Só que, assim, boa intenção só não basta, é preciso ter competência. E para você gerir uma janela de transferências sem grana, assim, tem que ser de uma criatividade, porque o Vasco até tem ali um dinheiro para investir. Por exemplo, investiu no Nuno Moreira. Uma boa contratação, concorda? Um bom tiro do mercado. Mas aí tem muitas outras contratações. Ano passado o Vasco gastou, por exemplo, uma graninha, cerca de 2 milhões de euros, naquele Maxime Domingues, que já foi até liberado, foi emprestado já. Vamos lembrar de Jean Davi, Emerson Rodrigues, que até já foi embora. Aí você pega a janela desse ano, os zagueiros contratados. O Vasco reformulou a zaga. Qual o zagueiro que te passa a confiança dos que foram contratados? Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos. Maurício Lemos nem consegue jogar com tanta frequência. Não são muitos erros dentro do mercado. Eu não sei até que ponto, e eu sei que é muito difícil atacar o mercado. Estamos vendo clubes com grana, gastando grana e ainda assim errando bastante. O Botafogo teve uma janela aí gastando dinheiro e teve alguns insucessos nas contratações. Então, se com dinheiro tá complicado, imagina sem grana. Agora é o cenário do Vasco. Aí tem que ser criativo, tem que tentar buscar liberar espaço na folha, né? O Payet vai embora, aí já avalia a situação de outros atletas. Só que aí o atleta tem contrato, não é tão simples assim, né? Você não chega pro cara, vai embora, irmão. Tem que chegar a um acordo. É difícil demais, cara. E o Vasco ainda tá sem o diretor executivo nesse momento, né? O Marcelo Santana foi embora e, bem ou mal, é uma figura que tá ali pra dar suporte. Não pode Pedrinho centralizar isso, não pode Carlos Amodeu, que tem outras funções, ter que participar dessa área. O Felipe Loureiro, por exemplo, que tem uma outra função, tem que participar. Tem que chegar um bom diretor executivo também pra ajudar a abrir as portas do mercado. Pois é. Hora de falar sobre o Vasco. É verdade que o Cruz Maltino tem negociações com Álvaro Monteiro, goleiro de 30 anos, colombiano que pertence ao Milionários e joga na seleção do seu país. Informação surgiu nessa quarta em um portal colombiano. Consultei 2 fontes vascaínas e ambas asseguraram que não há discussão sobre esse nome dentro do Cruz Maltino. E a informação é super importante porque se o Vasco de fato tivesse interesse no Álvaro Monteiro, seria uma indicação de que Léo Jardim está de saída. Se o Léo Jardim ficar, não há por que você buscar goleiro de seleção sul-americana. Vale a lembrança de que o Léo Jardim recusou na última sexta-feira a 4ª proposta diferente feita pelo Cruz Maltino para a prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. O Vasco chegou a oferecer 800 mil por mês de salário, mesmo patamar financeiro do Verratti, mas ouviu uma pedida bem superior. O pessoal do SBT do Rio chegou a falar em R$1,5 milhão por mês.
que fariam do jogador o mais bem pago entre os goleiros do futebol brasileiro, completamente descartada a chance de o Vasco pagar tudo isso ao Léo Jardim. Só para completar algumas especulações no Vasco, Gabriel Bosquilha, meia formado no São Paulo, hoje com 29 anos de idade e que atua pelo Operário, está sendo observado pelo Cruz Maltino. Temporada de 29 jogos, 8 gols e 3 assistências, participação boa na partida contra o Cruz Maltino na Copa do Brasil. Em relação à busca por um executivo, Bruno Costa, ex-Fortaleza, e Eduardo Freeland, que está no Avaí, são hoje os nomes com mais possibilidades de assumir o lugar de Marcelo Santana. Se é Vasco, tá na colina.